Tenho compaixão deste povo. Pode sentar-se. Tenham compaixão desse povo, disse Jesus, ao ver aquela multidão que o seguia há 3 dias sem ter o que comer. E como muitos eram de longe, de São Marcos, vinham de lugares distantes, Jesus se compadece, mostra-se compassivo, mostra-se bondoso. Ele se preocupa com as pessoas. Nosso Senhor se preocupa com a alma, mas Nosso Senhor também se preocupa com os nossos corpos, com as nossas necessidades. Nosso Senhor se preocupa com a pessoa inteira. Portanto, não é só as realidades materiais que importam, não é só o lado social que importa, mas também o lado espiritual. Na verdade, importam igualmente para Deus a pessoa inteira, corpo e alma. Nosso Senhor, nesse Evangelho, demonstra em alguns relatos ali, momentos marcados por São Marcos, esse olhar misericordioso, né? Nosso Senhor que se compadece. Não é alheia a nossa dor a Nosso Senhor. Os nossos sofrimentos, as nossas angústias. Deus sente, Deus sofre, Deus se compadece. Nosso Senhor, Ele não tem um coração insensível, ao contrário. Nosso Senhor tem misericórdia. Ele é rico em misericórdia. Aliás, Ele é misericórdia. Mas, ao ver aquela multidão, como dizem os santos padres, por que eles vieram de longe? Porque quando nós estamos afastados de Deus, nós estamos longe de Deus. Longe da sua bondade, da sua misericórdia. Não é que Deus esteja longe de nós, é que nós é que estamos longe dEle. E, portanto, quando nós pecamos, nós nos colocamos numa atitude como que à distância de Deus. Essas pessoas que vinham de longe, simbolizam a nós, que precisamos trilhar o caminho da conversão, do retorno para Deus. Nós temos a vida para isso, a vida para retornarmos a Nosso Senhor. Mas, como diz São João Bosco, aquele que se demora de se dar a Deus, corre um grande risco de se perder. Nós não podemos ter receio de nos entregar a Deus, nos aproximar de Nosso Senhor misericordioso. Não podemos ter medo jamais de irmos ali deixando para amanhã a confissão, uma boa confissão. Ou então, se nós caímos no meio do ano em algum pecado grave, agora só na Páscoa do ano que vem, e olhe lá, é que vamos nos encontrar com o confessor, com o nosso confessionário. O nosso confessionário precisa ser um móvel que nos é muito particular, né? Que nos deve ser muito caro. Devemos frequentar o confessionário. Nós, às vezes, frequentamos os bancos da igreja, pouco frequentamos a mesa de comunhão e o confessionário. Temos que nos habituar a ter estima também pelo confessionário. Não só porque ele é trabalhado, né? Mas porque ele tem a almofadinha ali na hora de ajoelhar, não é? É agradável, o ar-condicionado. Mas é porque ali a gente recebe a misericórdia de Deus. Ali o olhar de Jesus alcança o nosso olhar pecador, miserável, distraído, não é? É nosso olhar. O olhar de Jesus se encontra com o nosso. Como olhou e se encontrou com o olhar da pecadora, para perdoar-lhe os pecados. Como se encontrou com o olhar de Pedro, que o negou diante de uma empregada. Como se encontrou e procurou na cruz a Judas e não o encontrou, porque ele tinha se desesperado com os seus pecados. Então, é no olhar de Nosso Senhor que nos busca, que busca cada um de nós. Às vezes estamos tão longe de Deus, tão distraídos, tão dispersos. Não importa a distância que nós estejamos, o olhar de Deus nos atinge a todos, com a sua bondade, com a sua misericórdia. Não um olhar de juiz para nos condenar, mas o olhar do Pai, que vê o Filho se perder e se compadece. Portanto, esse é o olhar de Jesus para aquela multidão que o seguia. Pergunta, como diz o Santo Padre, um dos santos padres, por que aquela multidão o seguia por 3 dias sem comida? Diz algum santo padre,
se não me engano São Beda, ele diz assim, aquela multidão o seguia por 3 dias, porque eles traziam consigo os enfermos, os doentes. Por quê? Porque Jesus os curava. Jesus os abençoava e os sanava, os curava. Muito bem. E Nosso Senhor então provoca uma reação dos apóstolos, dos discípulos, né? Nosso Senhor diz, olha, tenho misericórdia desse povo, miserior super turbam, eu tenho compaixão desse povo, porque há 3 dias estão aqui sem comer. E se eu despedi-los, eles vão desfalecer, porque muitos vêm de longe. E aí os discípulos disseram assim, como poderá alguém fartá-los de pão aqui no deserto? Ou seja, o Senhor está com misericórdia aí das pessoas que estão sem comida, mas eles vieram por conta própria. É culpa deles. Nós não temos nada a ver com isso. Quase dizendo isso, né, para Jesus. Ou seja, nós não temos que carregar pão para esse povo todo. Onde é que nós vamos comprar pão aqui no deserto? Ou seja, não tem solução para esse momento. O que é que Jesus faz? Jesus faz, olha, alguém diz assim, quantos pães tendes? Alguém diz 7, mas 7 pães para 4.000 homens? Fora as mulheres e as crianças. Mas tinha muita gente ali. E Jesus já manda todo mundo se sentar. Ou seja, para nós, para a nossa lógica, os nossos problemas, as nossas dificuldades, não tem solução. E não tem mesmo. Para a dor, para a morte, para a doença, para as cruzes, para as aflições, o ser humano não consegue ser salvador de si mesmo. Ele precisa de um salvador. Ele precisa de uma pessoa que seja, de alguém que ele possa mais. Não é assim? Esse alguém é Jesus. Então ele manda se sentar no chão. Interessante essa atitude de sentar-se no chão. Na primeira multiplicação dos pães, Jesus mandou sentar-se na relva, na grama. Aqui é no chão mesmo. No chão. Por quê? Porque quando nós estamos no chão, nós estamos mais próximos daquilo que nós somos. E o que é que nós somos? Terra, humus. A palavra homem vem de humus, né? Vem de limo da terra, vem do chão, da terra mesmo, do barro. Nós somos feitos de barro. Por isso que caímos tanto, por isso que somos tão pecadores. Nós somos feitos assim, essa compleição. E Jesus então toma aqueles pães, faz quase um gesto sacramental, né? Dá graças, louva a Deus. Os reparte e manda os discípulos distribuírem os pães. É interessante o que São Marcos diz, olha, tomando os 7 pães, deu graça, partiu-os, entregou aos seus discípulos. Jesus não entregou diretamente ao povo, ele entregou aos discípulos, para que os discípulos entregassem os pães. Por quê? Por que isso? O Santo Padre explica por que isso, né? Santo Ambrósio. Santo Ambrósio diz assim, o bom Senhor exige esforços, concede forças, mas não quer despedir as pessoas em jejum, para que não desfaleçam no caminho. Isto é, ou no curso desta vida, ou antes que cheguem ao ponto alto da vida, isto é, ao Pai, e compreendam que Cristo provém do Pai. Para que não ocorra que, quando ouvirem dizer que nasceu de uma virgem, comecem a pensar que não se trata do poder de Deus, mas do homem. Ou seja, quem dá a solução para os nossos problemas é Deus, não somos nós. E aí, Santo Ambrósio diz assim, o Senhor Jesus dividiu os pães, pois Ele, distribuidor de todas as coisas, quer dá-los a todos, e não os nega a ninguém. Mas, quando Ele parte o pão para dá-lo aos discípulos, se tu não estenderes as tuas mãos para aceitar o alimento, desfalecerás no caminho. E não poderás atribuir a culpa àquele que se compadece e divide. Qual é a moral da história? Bonito isso Santo Ambrósio fala, né? Ele se compadece, ele distribui, manda os discípulos distribuir. Mas se você não estender a mão, você não vai receber o pão, não. Ou seja, a gente tem que fazer a nossa parte. Para a gente alcançar a graça, para a gente alcançar a graça da misericórdia, a gente precisa tomar atitude. Qual a atitude? Aquela do filho pródigo. Quantos empregados estão na casa do meu pai e tem pão em abundância, e eu aqui morrendo de fome no pecado? Levantar-me-ei, e irei ao meu pai e dir-lhe-ei, meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Essa é a atitude. Ou seja, a gente buscar a misericórdia. Não é? Claro que o Senhor estende a sua bondade sobre nós,
mas a gente não dispensa a nossa atitude de buscá-lo. Então busquemos a Deus, busquemos mais a Eucaristia na comunhão. Não nos contentemos com a missa no domingo, é muito pouco, vai morrer de fome quem não se alimenta de Jesus diariamente. É o pão cotidiano descido do céu, a Eucaristia. Então por que a gente, não, no domingo eu vou à missa e comungo? É muito pouco. A gente não se alimenta uma vez por semana, a gente se alimenta todos os dias e várias vezes, e uns até mais do que podem, não é? Então por que não alimentarmos com Jesus na Eucaristia todo santo dia na missa? Por que não colocarmos essa disposição? Padre, o senhor vai embora da paróquia, mas eu vou deixar um presente para o senhor. Qual é o presente que você vai me deixar? Um dinheiro? Uma caneca com a foto do padre? Não. O presente que você vai dar para o padre é: padre, eu vou assistir a missa mais um dia na semana. Eu vou participar mais um pouco. Eu vou procurar me confessar sempre para que eu possa comungar e receber Jesus na Eucaristia. Olha que presente bom aos sacerdotes, não é? Ou seja, nos aproximar de Jesus. Qual é a missão do padre? Enfeitar a igreja? Não. Construir templos? Não. Qual é a missão do padre? Fazer paramentos bonitos? Também não. A missão do padre é levar as almas a Jesus. E Jesus, as almas. É isso. Não é? Então vamos pedir a Jesus, que se compadece, que tem misericórdia, que nós possamos também colocar mãos à obra na nossa santidade. Não nos contentar com o pouco. Fazemos um pouco mais. Irmos um pouco mais adiante. Não é? Como disse Nosso Senhor nos evangelhos dos domingos passados: avança mar adentro, vai mais profundo. Duc in alto. Isso, busca as coisas mais excelentes, a santidade. Não se contenta com o pouco. Vai em busca da santidade. É isso que Nosso Senhor quer de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.